Nós vamos ler o versículo 27 e o versículo 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Falei 26, né? 27 e 28. Se alguém do teu lado não encontrou, ajude aí um pouquinho. Eu vou aguardar porque são só 2 versículos. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler para que não venha tomar muito tempo. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Eu vou ler novamente. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Feche os teus olhos, peça ao Senhor para falar com você. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence do erro, é o Senhor que convence da justiça, é o Senhor que convence do pecado. E é a Tua voz que nós queremos ouvir mais e mais em nossas vidas e neste lugar. O Senhor conhece a cada um que aqui está, Pai. Fala conosco, como eu sempre digo, não aquilo que nós queremos ouvir, porque muitas vezes o que queremos ouvir é só aquilo que nos traz um massagear do ego. Muitas vezes o que queremos ouvir é que vamos receber, é que vamos ser, Senhor meu Deus, alcançados. Mas o Teu Evangelho é muito mais do que isso, Pai. O Teu Evangelho é muito mais, Senhor meu Deus, do que somente palavras de promessa. O Teu Evangelho, Senhor, é mudança de caráter. O Teu Evangelho, Senhor meu Deus, é sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, aleluia. Foi para isso que o Senhor nos libertou, Pai, para que viéssemos viver esta vida abundante na Tua presença. Vem nos instruir, Senhor meu Deus, aqui nesta noite. Venha pôr por terra toda a barreira e que possamos aprender de Ti. Eu te peço essas bênçãos, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. E se você puder, dê a melhor palma para Jesus. Amém. Alguém aqui conhece uma expressão papo reto? Quem conhece a expressão aqui? Levanta a mão. O que é papo reto? É direto. É sem rodeio. É na lata. Me deu vontade de ter um papo reto com vocês hoje? Me deu vontade. Irmãos, mais ou menos há 2 meses, tem ocorrido algo diferente no meio onde eu convivo. Algo atípico e desagradável também. Muitas pessoas estão partindo. Muitas pessoas estão morrendo. Na verdade, sempre morreu muitas pessoas. Mas é como se o Senhor estivesse fazendo uma colheita. É como se o Senhor estivesse tomando para si muitas pessoas. E a questão é que a colheita está perto de nós. Diante disso, de observar, só para você ter ideia, se eu não me engano, em menos de 2 meses, eu e minha esposa foi em cerca de 7 velórios. E alguns nós não pudemos ir, por isso que a gente não foi mais. E eu fiquei pensando nesse assunto, porque cada velório que você vai,
isso te traz meditação. A palavra chega a dizer, assim, se eu não me engano, o salmista Salomão, né, o rei Salomão, ele fala assim, é melhor ir num velório do que ir numa festa. Quem é que prefere um velório do que uma festa? Todo mundo quer ir para uma festa. Mas por que ele diz isso? Porque numa festa ninguém pensa na vida. Numa festa ninguém está preocupado com o dia de amanhã. Numa festa só quer se divertir, curtir, conversar, né, com os amigos. Mas num velório, você para pensar na vida. Você olha para aquela caixa de madeira e com certeza às vezes vem na nossa mente, um dia eu vou estar ali. E é isso que tem trago em mim esses dias, ir em tantos velórios. Uma meditação sobre o assunto. E diante dessa meditação, o Senhor me incomodou a falar isso com vocês. Infelizmente hoje está faltando muita gente. Talvez seja o frio, né? Por isso que a Bíblia diz, orai, para que a vossa fuga não seja no inverno, né? Que a volta do Senhor não seja no inverno. Parece que quando está frio o povo não tem tanto ânimo de vir à casa do Senhor. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta com um intuito principal, fazer que você venha meditar nela. Você está preparado para a morte? Eu vou perguntar de novo, porque eu quero que você medite nessa pergunta. Você está preparado para a morte? Se hoje o Senhor decidir te levar, você está preparado? Quem está preparado? Levanta a mão, só para me ver se tem alguém preparado. Olha para os lados aí, vê quantas pessoas levantaram a mão. 3, 4. Quem acha que não está preparado, levanta a mão. A resposta a essa pergunta é algo extremamente importante, porque tem a ver com o seu futuro eterno. Você já notou que a gente se prepara para tudo? Ou quase tudo? Uma das coisas que são as nossas maiores metas é o quê? Um futuro financeiro confortável, né? Desde criança os pais já chegam dizendo, filho, você precisa, o quê, irmãos? Estudar. Porque só tendo uma boa formação você vai poder ser colocado em um bom lugar, vai ter, né, vai poder competir. Porque hoje se compete muito sobre, né, em relação a isso. O que você tem de bagagem. Então, o que ocorre? Desde criança, você aprende que você precisa buscar melhoras. Isso é bom, não é ruim. E você estuda, faz um Enem, vai para a faculdade, quem pode. Quem não pode estudar, sabe o que ele faz? Ele arruma um emprego em uma empresa e ele tenta crescer nessa empresa. Ele dá o melhor. Porque ele sabe que assim ele vai conseguir ter êxito e conseguir, né, crescer nessa área. Nós nos preocupamos em gerar uma família, né? Depois que a gente casa, passa um tempo, a gente não preocupa tanto. Mas antes de casar, a gente se arruma mais, né? A gente se arruma mais, a gente né, joga um perfume a mais, as mulheres, né? E vai atrás. Você notou que isso você não precisa a mãe ensinar. Isso aí você não precisa o pai ensinar. Né? Já vai atrás querendo o quê? Gerar uma família. Mas a maioria, e eu posso dizer 90% da humanidade não se prepara para a morte. Na verdade, as pessoas não gostam de falar nesse assunto. Os supersticiosos, assim, as pessoas que são mais que têm mais aquela coisa, quando fala, cadê? Já viu isso aí? Corre numa madeira, quando você fala na morte, e bate 3 vezes. Como se isso fosse impedir a morte. Mas preste atenção. Todos nós estamos numa fila. E cada um de nós temos a nossa senha.
Você preparado ou não, você preocupado ou não com isso, meu irmão. Quando chamar a sua senha, você vai ter que ir. E aí eu pergunto novamente, você está preparado para morrer? Irmão, você não sabe como isso é sério. Vocês não têm ideia como isso é sério. Você parar para pensar que depois da morte o que virá é eterno. Você parar para pensar que aqui, por mais que alguém viva muito, ele vive 90, 100 anos, isso é muito, mas que depois disso aqui vai ser uma eternidade. E às vezes nós estamos tão preocupados com o hoje, mas não nos preocupamos com o amanhã eterno. Isso é preocupante. Isso é coisa grave. Sabe por quê? Porque eu posso sair daqui agora e pegar aquela esquina e uma bala bater na minha cabeça e eu morrer. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, pode ser qualquer momento. E o Espírito Santo tem me incomodado com isso. Existe tanta cogitação sobre a morte, e principalmente o que acontece depois da morte. Tem alguns que acreditam que morreu, acabou, né? Alguém conhece alguém que fala que morreu, acabou. Para mim, parece que a existência, na concepção dessas pessoas você tem vida, e a sua existência, ela termina quando você fecha os olhos, e ali acabou. E aí tem aqueles que acreditam que pelos seus pecados você vai parar num purgatório. Num lugar onde você vai ficar para pagar o que você fez. E aí, depois que você expurgar todo o pecado, acredito que você vai ter vida e luz. E tem aqueles que acreditam em reencarnação. É uma das coisas que são mais difundidas. Como é que é isso? Você morre, e aí vai acontecer o quê? Você vai nascer de novo. Talvez, Felipe, uma mulher. Tem uma linha de pensamento da reencarnação, que pessoas que acreditam que você vem como um animal, como um cachorro. E essa reencarnação, ela pode ocorrer na sua própria família, quer dizer, há muito tempo à frente você pode nascer na sua própria família, mas geralmente nascer em outro país, em outro povo. E você passa por esse processo muitas vezes até que o seu espírito venha evoluir e você possa encontrar a luz. É uma tese muito difundida. Existem aqueles que acreditam que quando algumas pessoas morrem, elas ficam vagando por aí. Elas começam a mandar porque tem algo ainda que não foi feito. Então elas começam a mandar. E aí elas vão procurando até achar um médium que tem uma percepção espiritual. E ali ele consegue o quê? Se comunicar com a sua família ou agir de uma forma a fazer o bem. E assim ele vai encontrar a luz. São tantas teses. Agora, o que é verdade? Se alguém chegar para você perguntando sobre esse assunto, o que você vai responder? Quem serve a Jesus? Dá um glória a Deus aí. Vamos dizer que eu não sou cristão e fala assim, o que acontece depois da morte? Você que é cristão, me fala. Será que você vai saber responder? Primeira coisa que eu queria falar com vocês. Eu creio de todo o coração nisso aqui, ó, na palavra de Deus. Tem alguém que compartilha dessa mesma fé? Eu creio na palavra de Deus. Ela é a bússola que me guia. Ela é a palavra de Deus. É verdade, Deus não veio aqui escrever. Já notou que tem pessoas que falam assim, Deus veio escrever? Cadê? Deus escreveu? Não, Ele não veio escrever. Mas a palavra é clara. O Espírito Santo inspirou homens tementes.
para escrever a palavra. Irmãos, e pessoas morreram para essa palavra estar na nossa mão hoje. Pessoas foram queimadas para essa palavra estar na nossa mão hoje. Aleluia. E eu creio que ela é a verdade. E a palavra de Deus fala sobre esse assunto. A palavra de Deus nos dá definições sobre este assunto. Principalmente esses versículos, 2 versículos que nós lemos. 2. E ele fala muito sobre o assunto. Primeira coisa, porque eu não quero me estender muito, que o versículo diz: ao homem, põe o versículo aqui, Vaso, por favor. E como aos homens está ordenado morrerem. Repete só esse pedaço comigo. E como? Morrerem, só morrerem. Preste atenção. Há um conceito de que nascer, crescer, envelhecer e morrer é o curso natural da vida. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Mas na verdade, nós não morremos porque isso é um curso natural. Nós morremos porque é uma ordem de Deus. O texto é claro. E como aos homens está ordenado morrerem, foi Deus que ordenou a morte. E Deus ordenou a morte porque, como uma sentença, foi aquilo que eu falei na sexta-feira. O homem desobedece a Deus, e Deus havia dito antes de desobedecer: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Eles desobedeceram, e eles morreram. Então é uma sentença de Deus, a morte. E não um curso natural, porque Deus nunca quis que o homem vivesse eternamente no pecado. Você imagina se o homem não morresse, Adão, Eva e os seus descendentes não morressem, eles iam continuar pecando há quantos mil anos? Então Deus, para dar um basta, Ele limitou o tempo da nossa existência. É uma ordem de Deus, a nossa morte. E isso é consequência do pecado. Uma boa definição. Não é curso natural. Na verdade, o que nós entendemos por natural, por acontecer de séculos em séculos, é só a maneira pela qual Deus cumpre a sua sentença. Segunda coisa no texto, extremamente importante, é: Deus não só ordenou que todos morressem, mas Deus ordena que todos morram uma só vez. Repete comigo: uma só vez. E aqui, meu irmão, cai por terra uma tese. Aqui cai por terra uma doutrina difundida há muitos anos, principalmente por Allan Kardec, e até hoje, pelos seus seguidores, que é a fé de que nós passamos pela reencarnação. E como eu disse, reencarnação é você voltar várias vezes. Agora tem um agravante aqui, sabe qual que é? Conforme você morre e reencarna, morre e reencarna, cada vez que você reencarna, a doutrina diz, você traz karmas. Sabe o que é karma? É como se fosse algo que você tivesse que pagar. Por quê? Por coisas que você fez na outra vida. Mas você nem lembra o que você fez. Na verdade, você nem lembra que teve outra vida. Mas segundo a doutrina, você vem trazendo karmas de erros que você cometeu lá na outra vida. E para que eles possam ter embasamento na Bíblia, alguns acreditam e falam, já vi falando, viu? Que João Batista é a reencarnação de Elias. Alguém já ouviu isso? Ninguém, só eu mesmo. João Batista é a reencarnação de Elias. E eles usam a Bíblia. Se eu não me engano, está registrado no capítulo 11, versículo 14 de Mateus. O próprio Jesus diz, falando sobre João Batista, ele diz assim, ó: se queres saber
o João Batista é o Elias que havia de vir. Jesus disse isso. E baseado nisso, o que acontece? Eles acreditam e difundem que João Batista é a reencarnação de Elias. E texto fora de contexto é pretexto para heresia, sim ou não? Eu creio na Bíblia e eu sou maravilhado com essa palavra, porque aquilo que muitas pessoas entendem e até pode dar margem a pensamentos que são contrários, a própria Bíblia se explica, meu irmão. Você ouviu ou não? A própria Bíblia se explica, é por isso que você tem que ler ela toda. Não fica só no Salmo, não. Não fica só no Salmo, não. Não fica só naquela Bíblia aberta dentro da sua casa, pegando pó. E acreditando que porque ela está aberta, ela vai te proteger. Ela em si não vai te proteger, mas o que está nela, dentro de você, vai te dar vida e vida em abundância. É por isso que você tem que aprender da palavra, crescer na palavra, produzir debaixo da palavra. E aí, a Bíblia diz o quê? A própria Bíblia se explica. Você vai lá em Lucas capítulo 1, você vai ver o anjo do Senhor falando com Zacarias a respeito de João, que seria o seu filho, que iria nascer, e falando do ministério dele. E ele falando, ele diz assim, ó, que de muitas coisas que falou de João, disse assim, ó, que no espírito de João irá a virtude de Elias. Repete comigo, virtude. Vocês comeram hoje? Virtude de Elias. E ali explica muito bem, preste atenção. Não é o espírito de Elias que reencarnou em João, não. É o espírito profético que estava sobre Elias, que veio também através de João. Porque o texto continua dizendo assim, ó, ele converterá os pais dos filhos. É o que aconteceu com Elias. Deus levanta Elias diante de uma grande apostasia. O povo se voltou para Baal. E Elias vem e Deus usa ele para que o povo se convertesse novamente ao Senhor. Da mesma forma, esta unção profética estava sobre a vida de João Batista. E quando ele se levanta, a primeira coisa que ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele era a voz que clama no deserto, é aquele que preparou o caminho do Senhor. E ainda pior ainda, irmão, presta atenção, cai por terra a própria doutrina da reencarnação. Ela põe em xeque o que eles dizem, porque você só pode reencarnar se, antes de reencarnar tem que acontecer o quê? Antes de reencarnar tem que acontecer o quê? E Elias morreu, gente. O evangelista Wagner pregou aqui na sexta-feira. Elias não morreu, Elias subiu num redemoinho. Poucos homens tiveram essa alegria, esse prazer de não ver a morte. Qual foi o primeiro? Alguém sabe? Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus se agradou dele e Deus o tomou para si. Deus toma Elias para si. E preste atenção, eu acredito, eu tenho essa fé e muitos estudiosos têm. Moisés também não morreu. Moisés não morreu. Imagina um homem que ficou 80 dias. Primeiro ele subiu 40, depois subiu 40 de novo. E volta com o rosto resplandecendo, que o povo tinha medo de olhar para ele. Homem que ouviu e viu coisas que homem nenhum viu e ouviu. A Bíblia diz sim que ele morreu, mas eu entendo que morreu para este mundo. Ele parou de existir aqui, ele parou de se comunicar aqui. Mas eu creio que ele não morreu literalmente, até porque em Judas, lá no Novo Testamento, você vai ver Satanás brigando com um anjo querendo o corpo de Moisés. Porque nunca foi encontrado o corpo de Moisés, nem Satanás sabia onde estava o corpo de Moisés. E a prova maior que Moisés está vivo e não morreu e subiu é na transfiguração, quando Jesus está lá no monte da transfiguração, e a Bíblia diz que aparece Moisés e Elias diante de todos os discípulos que ali estavam, e aquilo tinha uma representatividade muito grande. Sabe qual que é? Elias representava os profetas, Moisés representava a lei, mas ali estava Jesus que representava a nova aliança, ali estava Jesus que representava a graça, ali estava Jesus que representava um novo curso da história da humanidade. Agora não é mais a profecia, porque ela já foi lançada, não é mais a lei, mas é a graça que nos sustenta e que nos leva para o céu.
Você pode adorar o Senhor, porque a graça se manifestou, a graça está na sua vida. É claro, a Bíblia é clara, meu irmão, ela é clara. Agora preste atenção, esse conceito de reencarnação já estava inserido até nos discípulos. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Você vai na Bíblia, você vai encontrar Jesus andando com os discípulos, e de repente eles encontram um paralítico, que a Bíblia diz que é de nascença. Ele nasceu paralítico. Sabe o que os discípulos perguntam para Jesus? Mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim? Peraí, para ele pecar, para nascer assim, ele tinha que pecar quando? Antes de nascer, correto? Então você vem inserido na pergunta um conceito da reencarnação, mas a resposta do Senhor foi clara. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas assim foi, para que se manifeste o poder de Deus na vida dele, aleluia. Isso é forte demais. E é isso que o texto diz aqui, ó. Está ordenado o homem morrer uma única vez. E aqui tem uma coisa que eu preciso que você atente. Isso quer dizer, sabe o quê? Não tem outra chance. Não tem uma outra oportunidade. Você só tem uma chance só para viver uma vida de bênção na eternidade. Você só tem uma oportunidade só. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu conheço maridos que choram até hoje porque largaram uma mulher maravilhosa, mas não reconheceu a mulher que tinha. E hoje ele chora e quer voltar atrás, mas essa mulher recomeçou a sua vida e está com alguém que dá valor para ela. E ele chora amargamente por isso. Eu estou querendo te trazer um conceito de algo que vivenciamos para tentar te dar um alerta. É muito pior o que vai acontecer depois que você e eu morrermos, se nós não atentarmos para isso, por essa chance, e saber que são tão pouco tempo aqui, mas lá é a eternidade. Chegar lá, olhar para trás e falar, e agora? Então, primeira definição do texto, todos nós morremos, é uma ordenança de Deus. Segunda definição do texto, é uma única vez. Terceira definição dos versículos. Todos nós, assim que morremos, vamos comparecer diante do juízo de Deus. É o que o texto diz, coloca aqui, vaso. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? Vindo depois disso o quê? É claro, morreu, o texto está claro. Morreu, vem o juízo, mas preste atenção. Eu chamo de um juízo prévio. Como é que é isso? Aquele que decide servir a Deus, aquele que decide viver uma vida justa, e quando ele morre, ele se torna justo não pela sua obra, mas porque creu na justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele passa pelo prévio julgamento. O que esse prévio julgamento faz? Que ele vai esperar o julgamento final em um lugar chamado seio de Abraão. Aquele que morre e não teme a Deus, não se faz justo pela justiça de Deus. Ele passa por esse prévio julgamento e ele aguarda o julgamento final num lugar chamado Hades. Repete comigo, Hades. Porque todos que morrem passarão por um julgamento final, até os que morrem salvos. Mas o julgamento que o salvo irá passar não é um julgamento se vai para o inferno ou não. É um julgamento para recebermos galardão. Olha para o Senhor e fala assim, vale a pena permanecer. Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Que aquele que fizer para o próximo está fazendo para ele. Que aquele que visitar lá no hospital o enfermo está visitando ele. Que aquele que dá um prato de comida está dando para ele. E a Bíblia diz que nem um copo de água que nós dermos vai ficar sem galardão. Nós, mesmo nós, que eu creio que nós somos salvos, amém?
pela fé em Cristo Jesus, nós estaremos esperando o quê? Lá no seio de Abraão ou no paraíso, aguardando o que? A vinda do Senhor. E aí nós passaremos por esse juízo. E aí Jesus diz assim, ó, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu quero te dizer, vale a pena carregar a cruz, vale a pena suportar, vale a pena continuar adorando a Ele em meio à luta, vale a pena pagar com bem aquele que te faz o mal, vale a pena falar bem daquele que te fala mal, porque Deus está do céu olhando as tuas obras, e Ele vai derramar sobre você esse galardão, e você vai se alegrar. Isso é maravilhoso. Da mesma forma, o ímpio, quando morre, ele vai para o Hades, e ele fica aguardando o quê? O juízo do trono branco, onde todos serão ressuscitados e passarão por um juízo. Deus é tão maravilhoso, porque Deus não precisava julgar, porque Ele já tem a consciência e sabe de tudo, e o julgamento Ele já fez. Mas Ele é tão justo que Ele vai permitir passar por um juízo, para que fique claro, Ele é justo, que as pessoas foram por opção deles, irem para aquele lugar. É interessante, porque nós vimos essa doutrina bem clara em Lucas capítulo 16, Jesus falando, ali está descrito o que se chama a parábola do rico e Lázaro, né? Que na verdade, segundo estudiosos, aquilo ali não é uma parábola. Se você vai lá nos originais, você vai ver que não é uma parábola, não está. Essa parábola do rico e de Lázaro foi colocado pelas editoras, mas segundo estudiosos, você não acha isso no original. O que é uma parábola? São pequenas histórias que trazem alegorias, né? Exemplos, para nos passar o quê? Um conceito, um ensino, um princípio. Mas se você for olhar todas as demais parábolas, nenhuma tem nome, cita nome. Nenhuma cita nome. A única que cita nome é essa. Daí ela se distingue das outras e é uma evidência. Agora tem uma mais interessante, é o verbo haver. O início da parábola diz assim, ó, houve um homem, e continua dizendo, está falando de algo que aconteceu. Em outras palavras, aquilo ali não foi uma parábola, uma história fictícia. Ali foi uma história real que Jesus relata, porque Ele viu e vê todas as coisas. E o texto diz o quê? Que existia Lázaro, repete comigo, Lázaro, e o rico. E o rico. Agora, o rico vivia bem, tinha de tudo, mas não temia a Deus e não fazia o bem. Olha isso aqui, ó. O Lázaro passava dificuldade, e a dificuldade era tamanha que ele chegava a bater na porta do rico para obter alguma coisa. Agora, eu parei para pensar, espera aí, o rico foi reprovado, e o pobre foi o quê? O pobre foi o quê? Irmão, isso aqui vai muito contra a teologia pregada hoje. Isso aqui vai totalmente contra o que se prega hoje. O que prega hoje? Você é fiel e você é um servo de Deus abençoado se você for rico, se você ter do bom e do melhor, se você ter mansão, se você ter várias empresas, aí vai dizer, esse é um crente abençoado. Qual é o testemunho? Cheguei aqui, pobre, não tinha nada. E hoje, eu tenho muitas e muitas empresas, muitos e muitos carros, muitas e muitas propriedades. Glorifica ao Senhor. Não estou falando mal de ter. Abraão foi um homem chamado por Deus, tinha tantos bens que não pôde ficar com seu sobrinho Ló, porque os dois não conseguiam. Não conseguiam. O que eu estou dizendo? Aí vem o conceito dizendo, se você não tem nada, é que você não é fiel a Deus. Se você passa necessidade, sabe qual que é o conceito? É porque você não tem fé. Alguém já ouviu isso? É que você não tem fé, é porque você não desafia, é porque você não entra no desafio. É porque você não toma posse.
Deus vai fazer, Deus tem que fazer, porque Ele cumpre a sua palavra. Parece que pega um Deus, coloca numa caixinha e fala assim: você tem que me obedecer. Não é nós que vamos obedecer a Deus, é Deus que tem que obedecer a cada um de nós. Esse evangelho é fajuto. Sabe o que eu vejo? Discípulos, homens que andaram com Jesus e tiveram experiências poderosas com Jesus, subindo o quê? O monte, a rua, indo em direção ao templo Formosa, e vendo um paralítico, e aí o paralítico olha, esperando alguma coisa, e ele diz assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e ele pega na mão e põe ele de pé e sai correndo com ele. Irmão, o homem que não andava desde criança, se põe de pé e pula e sai correndo. Não era alguém que andava e ficou paralítico, alguém que nunca aprendeu a andar. Ele começou a andar pelo poder do que tinha dentro dos discípulos. Então o que é que eu entendo com isso? A maior riqueza do crente não está naquilo que ele possui externamente. A maior riqueza do crente está em ter o Espírito Santo, em ser cheio da presença de Deus, ser cheio da glória do Senhor, porque é a glória que faz o impossível acontecer. Você pode não ter R$1 aí agora. Se pôr a mão no teu bolso, na tua bolsa, talvez não tenha R$1. Mas se te abrir, vai ver glória e fogo e poder de Deus na sua vida. Aleluia, aplauda o Senhor, porque isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, o pobre que passava necessidade é aprovado por Deus. E ele vai parar no seio de Abraão. Enquanto o rico, que não temia a Deus, confiava nas suas riquezas, vai parar num lugar chamado Hades. E Jesus conta que os dois estavam lá e um estava um lugar perto do outro, a ponto de o rico ver do outro lado a Lázaro. E o rico gritar de lá e falar assim: ô Lázaro, pinga, põe o dedo aí na água, vem aqui, pelo menos pinga aqui na minha língua, para me refrescar, porque eu estou em tormento. Olha o que acontece com aquele que morre sem Deus, sem a justificação por Cristo. E a voz diz o quê? Um não pode passar para o outro lado. E a Bíblia diz que tinha um abismo enorme no meio. Nessa hora, acontece o que acontece com qualquer um que ama a sua família. Ele lembra da sua família. E ele diz assim, então, manda, está aqui, manda Lázaro lá na minha casa. Sabe por quê? Porque eu tenho 5 irmãos, 5. Pede ele para ir lá e falar com meus irmãos para mudar de vida, para que eles não venham também para este lugar. Sabe o que a voz diz? Que eu creio que é o próprio Deus. Os mortos não podem ter com os vivos, porque se os mortos forem ter com os vivos iriam se arrepender. E aqui põe por terra outra doutrina espírita. Qual? Que o Espírito volta para comunicar conosco, que o Espírito se apodera de um médium para falar conosco. Mas eu vou ter certeza que aqui vai ter gente falando assim: mas eu vi minha mãe. Eu tenho certeza que você vai rapidinho achar: minha avó apareceu para mim. Meu pai um dia que foi entregar um despacho no cemitério, pulava muro para entregar despacho. Quando ele pulou, que ele bateu o pé, que ele olhou, ele viu um monte de alma assim, E ele disse que viu o pai dele, que tinha morrido há 38 anos atrás. Uai, pastor, então, me explica aí. Eu vi, pastor. E outra, tem uns que falam: e ela falou comigo. Misericórdia, povo. Ela falou comigo. Aí, eu volto àquilo que eu te falei lá no início. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra? Você crê que ela é a verdade? Ou você crê naquilo que os outros dizem e até aquilo que o diabo quer que você acredite? Fé é questão de decisão. Ou você crê ou você não crê. Porque eu vejo crente que está dentro da igreja servindo a Deus e fica cocheando. Tem uns crentes que parece que ele ainda continua na macumba.
uns crentes que parece que continua em outros conceitos. Porque ele está na igreja e está dizendo assim: ai, meu santo não bate com dele. Já ouviu? Que conversa é essa de crente? O meu santo não bate com o santo de fulano. Peraí, que santo é esse? Tem que expulsar esse santo, porque eu sou santo, porque eu sou santificado pelo sangue de Jesus. Mas que santo que está falando? Hã? E aquela coisa lá, você é de Capricórnio? Você é de Áries? Você tem todo jeito de, sei lá os nomes, que eu nem sei mais. De touro, você tem o maior jeito de touro. Não, você é toriano, como é que é? Torino? Hã? Como é que fala, gente? Toureiro? Sabe, a pessoa está servindo a Deus e parece que ele não se desvincula das coisas que era conceito errado. A Bíblia diz que não foi com preço de ouro, não foi com preço de prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Está na hora de mudar os conceitos, irmão. Está na hora de aprender da Bíblia e falar o que a Bíblia diz, e parar de ficar cocheando em dois pensamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se quem viu o seu pai ou quem viu sua mãe, eu tenho certeza, não é seu pai, não é sua mãe, porque a Bíblia diz não pode voltar. Então o que é, pastor? São demônios. A Bíblia diz que os demônios, eles têm o poder de se transformar até em anjo de luz, para enganar os escolhidos. Quando Satanás se revolta contra o próprio Deus, a Bíblia diz que ele traz um terço dos anjos. Meu irmão, é muito anjo. É milhares e milhares de anjos. Anjos que acompanham famílias. Viu aquela maldição que acontece? Fulano era cachaceiro, o filho se torna cachaceiro. É uma maldição, um espírito imundo que está ali para destruir. Ele vem para matar, roubar e destruir. E ele não só está atacando, mas ele está observando e vendo tudo. Aí ele entra lá no médium, e ele chega lá e começa a contar a tua vida. Psicografar. Está lá escrevendo. Aquele dia, eu estava com você no quarto. Lembra daquela promessa que eu te fiz? Eu sou o teu filho que partiu. Irmão, quem não vai acreditar? Só quem tem a verdade da palavra. E acredita na verdade da palavra. E não se engana com mentira de Satanás. Mas quem não tem essa verdade travada dentro do seu coração, ele fala, não pode ser, é ele, porque eu estava lá, só eu e ele que estava lá. O demônio também estava lá, como também os anjos do Senhor estavam lá. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Não é só homens não, são anjos e demônios que estão de olho em você. Aí, Jesus diz assim, que ninguém pode voltar, porque senão nós iríamos nos arrepender. Agora, para encerrar, começou a palavra encerrar, né? Semana passada fiquei para encerrar. Esse é chamado estado intermediário dos mortos. Repete comigo, estado intermediário dos mortos. É aquilo que eu te falei, ele passa por um prévio julgamento, onde ele fica ou no Hades, ou no seio de Abraão, aguardando os julgamentos que eu te disse. Mas esse lugar, houve uma grande mudança nesse lugar. E essa mudança aconteceu depois da vinda, da morte e ressurreição de Jesus. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 16, Jesus diz assim para os discípulos, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus está falando aqui de algo futurístico. As portas do inferno não prevalecer. Ele está falando de algo que iria ainda acontecer. Jesus está falando de algo que aconteceu na sua morte e ressurreição. Na sua morte e ressurreição. Quando Jesus morre, ele desce na região dos mortos. Isso é tão claro que quando Jesus está lá estendido na cruz,
tinha 2 ladrões e um se converteu e se arrependeu. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no... Ele está falando do lugar onde ficam os salvos. Jesus desce. E Paulo, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 8, ele diz assim, que aquele que subiu, porque está falando que Jesus subiu, é o mesmo que desceu até as mais profundezas da terra, e ele pegou o cativeiro, e levou para o céu. O que Paulo estava dizendo e mostrando? Que esse lugar chamado seio de Abraão e paraíso, antes de Jesus, era tudo lá junto, mas depois de Jesus, ele é levado pelo próprio Jesus, quando ele morre e ressuscita, e ele começa agora a estar lá em cima. Por que eu sei disso? Porque a palavra diz, e Paulo mesmo diz no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, eu sei que um homem, se dentro do corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele foi até o paraíso e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. O que Paulo está dizendo e mostrando? Que Jesus levou os seios de Abraão. Antes, você vai ver no Velho Testamento, tudo que falava de morte, falava de descer. Descia aos meus pais, descia a sepultura, é só de descer, e é aquilo que Jesus mostrou, todos desciam, e ali havia uma divisão, o Hades e o seio de Abraão. Mas depois da morte de Jesus, Paulo agora fala, eu queria viver, eu quero viver para a edificação da igreja, mas melhor é estar com Cristo. E a pergunta é, Jesus está lá em cima ou está lá embaixo? Jesus está lá em cima ou está lá embaixo? Está lá em cima. Paulo está falando assim, melhor estar com o Senhor. Você vai no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, você vai ver lá, que as almas dos santos, que foram degolados no tempo da tribulação, debaixo do altar do Senhor, aleluia. Minha avó conta que quando meu avô, pai de santo, só o sangue de Jesus, Deus fez uma obra poderosa, porque Deus é maravilhoso, Ele fez uma obra em toda a minha casa e está fazendo ainda. Ela diz que quando ele morreu, Deus deu uma visão para ela, e ela via ele subindo uma escada em direção aos céus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando você morre em Cristo, você sobe diante do Senhor, para aguardar o quê? A quarta definição do texto. Qual que é a quarta definição? É que Jesus vai voltar. O texto diz que Ele vai vir para aqueles que esperam nele. Quem é que espera no Senhor aqui? Ele vai voltar. Ele está voltando. É o que está descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Coloca aí, varão. 1 Tessalonicenses, estou terminando. Capítulo 4. No versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais o que, irmãos? Não, olha para o seu irmão e fala, não seja ignorante. É isso que Paulo está dizendo, eu não quero que você seja ignorante. O que é ignorante? É aquele que não sabe de determinado assunto. O irmão aqui sabe de um assunto de pilotar. Se ele for falar para mim, eu sou um ignorante, eu não sei de nada. Se me colocar lá, eu sei que eu faço igual o filme, saio apertando tudo e faço assim, que diz que sobe. Eu sou ignorante. Paulo está dizendo assim, você não seja um ignorante acerca dos que já dormem. A Bíblia diz que aquele que morre no Senhor, ele dorme no Senhor. Agora, esse estado de dormir, não é que a gente morre e fica lá, um monte de gente. Ele está falando do estado que é parecido quando você dorme. Quando você dorme, você parece que se desliga dessa terra. Você não vê o que aconteceu, você não vê o que passou. Quando você acorda, aí você vê o que passou. É isso que está dizendo. Porque o texto deixa claro que Jesus diz. Lá havia uma comunicação. Lá era claro que Jesus fala de Lázaro. Aí está dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Sabe por que muitas vezes as pessoas se desesperam quando alguém morre? É porque não tem essa esperança. Eu tenho uma esperança que vou ver a minha avó. Eu tenho a esperança que vou ver aqueles que morreram com Cristo. Eu tenho a esperança que vou ver aqueles que carregaram a cruz até o final. É só um tempo de separação, mas nós estaremos juntos, aleluia. Então quando há essa esperança, é como se alguém viajasse e falasse, até logo. Daqui a um tempo nós vamos ver de novo. Aí ele continua assim,
como os demais que não têm esperança. Continua aí, vaso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem crê que Jesus morreu e ressuscitou? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Trazer com quem? Ele está falando dos espíritos cristãos e cristão que está com Ele. Ele vai trazer com Ele. Ele vai trazer com Ele. E aí continua o texto. Dizendo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Continua. Porque o mesmo Senhor, aleluia, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou te explicar um pouquinho isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Eu te disse que quem morre em Cristo sobe, está lá no paraíso aguardando esse grande dia. Quando Jesus vier, a trombeta vai tocar. Jesus vem com o espírito desses que estão lá, e quando ele vier, a Bíblia diz que nós que estamos vivos não vamos subir primeiro. Quem vai subir primeiro é quem vem com o Espírito, vem com ele. A terra vai dar conta de tudo aquilo que ela comeu. A Bíblia diz que os que estão mortos vão ressuscitar. Aí vem alguém e fala: mas pastor, e aquele que o jacaré comeu? Pastor, e aquele que o tubarão comeu? O Deus Todo-Poderoso tem poder de trazer à existência aquilo que foi consumido. Esse poder de ressurreição vai sair, vai fazer sair da sepultura aquele que morreu, aquele que é corpo de santo. Lembra que eu falei que tem macumbeiro que faz macumba com corpo? E muitos, quando vai tocar num corpo de um santo que serve ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso não deixa, e Satanás fala: não toca nesse corpo, porque esse corpo não me pertence, é porque pertence a Ele, e está aguardando para a transformação e a glorificação. Esse corpo se levanta, e não se levanta como morreu. Ele se levanta glorioso, oh aleluia, ele se levanta diferente, é um corpo glorificado, e esse corpo sobe, e se encontra com o Espírito que veio junto com Jesus, e quando há essa junção, agora vem nós vamos ouvir a trombeta de Deus soar, e quando a trombeta soar, a Bíblia diz que é num piscar de olhos, pisca assim ó. Quando você pisca, você nem vê o que aconteceu. Num piscar de olhos, o nosso corpo será tomado. Vai ser um rápido, vai ser uma pegada do Senhor. O nosso corpo some, e a Bíblia diz que ele vai subir, sendo glorificado, e nós encontraremos com o Senhor, aleluia. E a Bíblia diz: estaremos com Ele eternamente, aleluia. Aplauda o Senhor, porque essa é a maior glória do crente. Essa é a maior glória do crente. Essa é a maior vitória do crente. Essa é a maior vitória do servo de Deus. É essa. Os discípulos chegam para Jesus. Os discípulos chegam para Jesus num dia que Jesus enviou eles para curar, para libertar. Eles voltam todo alegre, aleluia. Jesus, as enfermidades a gente ordena e sai, Jesus. Jesus, os demônios a gente expulsa de Jesus e eles nos obedecem. Jesus olha para ele: alegrai-vos, não somente por isso, mas alegrai-vos antes, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra? Aleluia, Ramá, Suíderas. Sabe o que o Senhor está dizendo? O teu ministério não pode ser maior do que a tua salvação. O trabalho aqui não pode ser maior do que a tua salvação, porque tudo vai ficar, meu irmão. O mais importante é ter o teu nome escrito no livro da vida. E eu fico imaginando: você vai me ver se você subir. Fala para o seu irmão: você vai me ver se você subir. Agora olha com ele com fé e fala: porque eu vou subir. Eu vou subir. Você vai subir? Eu vou subir.
Aí sabe o que eu fico imaginando? Nós entrando pelos portões celestiais. A Bíblia diz que a nova Jerusalém está preparada para a igreja, a noiva de Cristo, glória a Deus. É o casamento que vai acontecer, é o casamento maravilhoso. Eu imagino a igreja adornada, vestida de branco, e a Bíblia diz que as vestes são brancas, salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Está falando de santidade que o sangue de Jesus traz e purifica a nossa vida. E é nações, povos, línguas entrando pelos portões celestiais, Ramás, cantando um hino que ninguém nunca cantou, cantando um hino que ninguém nunca cantou. E a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Nós veremos face a face, nós olharemos para Ele, e Ele vai dizer: benditos do Senhor, vinde, vinde, benditos do Senhor, contemplai a cidade que está preparada para vós, desde a fundação do mundo. Oh, aleluia, glória andarás, oh, aleluia, se coloca de pé. Vem cá, igreja, vem cá, igreja, vem cá os músicos. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, grande, grande, grande é o teu nome. A igreja muitas das vezes não se alegra por aquilo que é eterno. Muitas vezes a igreja só alegra por aquilo que é passageiro. Não tem prazer nas coisas eternas. O meu prazer está em conhecer o meu Rei, em conhecer o meu Senhor, em abraçar o meu Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Santo é o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Eu espero por esse dia. Eu aguardo por esse dia, Senhor. E eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena, diz o Senhor, vai valer a pena. Ramaia Suriana, Rabalabachai. Riandaraia Suriana, vai valer a pena a lágrima que você tem derramado. Vai valer a pena as lutas que você tem passado. Vai valer a pena essa cruz que você está carregando. Muitas vezes você quer deixar essa cruz. Muitas vezes você quer largar essa cruz. Mas o Senhor está dizendo: não larga essa cruz não. Não larga essa cruz não, porque você vai trocar por um galardão. Um galardão poderoso. Aleluias. Oh, aleluias. Agora preste atenção. É o outro. Eu te perguntei no início se você estava preparado para a morte. E o Senhor ministrou isso no meu coração, porque Ele está dizendo: há um galardão, há uma terra prometida, há um encontro com o noivo. Mas para aqueles que estão vigiando como as virgens prudentes, essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Mas só vai viver essa promessa quem tiver com a candeia cheia do azeite, aguardando o noivo e atento ao toque da trombeta. O problema é que nós muitas vezes não estamos atentos a isso. Nós estamos preocupados com as coisas dessa vida. Nós estamos preocupados com o trabalho mais do que com Deus. Nós acordamos de madrugada, vamos trabalhar, trabalhamos o dia todo, a semana toda, e não temos um momento para pedir ao Senhor, entrar na presença dEle e ser cheio da sua presença. É por isso que muita gente não levantou a mão. Porque a minha vida às vezes e a tua vida não está como Deus quer que esteja. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não perca essa oportunidade, meu filho. Não perca essa oportunidade. Você pode partir amanhã. Você pode partir hoje. Eu tenho promessa na tua vida. Eu tenho chamada na tua vida. Eu já falei com você daquilo que eu tenho para realizar na tua vida.
E você pode estar dizendo: ah, mas não aconteceu. Não aconteceu ainda porque você não se colocou na posição que eu espero você se colocar. Porque quando você se colocar na posição que eu quero que você se coloque, o céu vai se abrir sobre a tua vida, e você vai viver aquilo que você nem imagina, aquilo que você nem pensa. Porque os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, diz o Senhor. Está na hora de amar a Ele. Está na hora de parar de ser crente, de brincar de ser crente. Está na hora de parar de brincar de servir a Deus. Essa palavra é gloriosa, mas é uma palavra de alerta. Essa palavra é gloriosa, mas é uma palavra para que você venha se despertar. Porque Deus te ama tanto que Ele está dizendo: eu tenho algo preparado para você lá no céu, mas você precisa vigiar e encher a tua vida. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O Espírito Santo está falando com você. Oh, aleluia. Espírito Santo, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem trabalhar de uma forma que só o Senhor sabe trabalhar. A palavra foi lançada. A palavra foi lançada. Vem fazer germinar, Senhor. Convence do erro. Convence do pecado. Convence da justiça, Espírito Santo. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, peça ao Senhor para que venha te dar força, direção, sabedoria. Porque Ele vem, Ele vem, vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Que vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei.